Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai contar para vocês o jeito dos preguiçosos investirem segundo o professor Warren Buffett, Benjamin Graham, que é o autor do livro Investidor Inteligente. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre investidor inteligente, investidor burro e nós, Brasil. Nós troca ideia porque nós é meio loucão aqui e consegue falar sobre o mercado financeiro de um jeito divertido e gostosinho. Por quê, Brasil? Porque o mercado financeiro é cheio dos mimimi, é cheio dos blá blá blá, cheio do economês. E segundo Benjamin Graham, existe sim um jeito para investir mais tranquilo. Na verdade, ele fala que basicamente existem dois jeitos de investir e nesse eu vou contar para vocês é para os preguiçosos ou os sem tempo também, na verdade, porque afinal de contas tomar conta de fato dos seus investimentos toma muito tempo e por isso que existe a profissão do japonês, que é assessor de investimentos. E para quem não sabe também, o japonês tem um escritório de assessoria de investimentos aqui na Faria Lima, meu Deus do céu da terra. E aqui também a gente cuida de clientes acima de 40 mil reais. O japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, se você precisa de ajuda, vai ter um formulário aqui, é só preencher que a gente já consegue ligar para você. Se por acaso você não foi chamado ainda e já preencheu, me avisa, porque a gente está num vral doido, a equipe é gigantesca, às vezes eles te ligam, não sabe? E eu consigo passar você para frente da fila para não rolar uma tristeza, como aconteceu recentemente, uma cliente ficou triste, falou, o pessoal não me liga. E já tinham ligado, só que não sabia, né? Não conseguiu pegar na hora. E aí, Brasil, falando agora do fato que é investimento para preguiçosos. Segundo Benjamin Graham, no capítulo 14, mais especificamente, ele fala que tem sim dois jeitos de investir. Um jeito do preguiçoso e outro jeito, que é o cara que vai montar o seu próprio portfólio, que vai fazer o acompanhamento das suas ações, vai fazer as trocas quando necessário, acompanhar balanços. Ele também diz de um número ideal para você ter na sua carteira de investimentos. Então, eu vou contar lá no final para vocês qual é esse número de ações que o Benjamin Graham fala para você ter aí na carteira. E segundo o capítulo 14 do Investidor Inteligente, ele fala assim que existem esses dois modelos. Vou ler aqui para vocês, ó. Citado no capítulo 14 do Investidor Inteligente, seleção de ações para o investidor defensivo, tá bom? Que existem alguns tipos de investidores na visão do Benjamin também. Ao montar essa lista diversificada, ele pode escolher entre duas abordagens, o portfólio DJIA, que é seguir o índice Dow Jones, e o portfólio testado quantitativamente. Na primeira, ele adquire uma verdadeira amostra transversal das principais emissões. Isso poderia ser feito, talvez mais simplesmente, comparando as mesmas quantidades de todas as 30 edições do Dow Jones Industrial Average. Então, Brasil, resumindo tudo aqui, não sei se vocês entenderam o que ele está falando aqui, mas é possível investir através de uma cesta que replica o Dow Jones. Então, nessa época, não existiam ETFs, Brasil. Então, o que ele tinha que fazer é você, basicamente, comprando ali as amostras, né, dos últimos 30 anos da Dow Jones. Hoje, com os ETFs, que é esse jeito do preguiçoso investir / sem tempo, segundo Benjamin Graham, é um dos melhores jeitos de investir, porque você consegue comprar essa cesta de ativos, por exemplo, S&P 500, né, que é o S&P 500, que hoje é o melhor de todos para investir, porque pega as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, e aí você consegue, ao longo do tempo, ir ganhando dinheiro com o S&P sem fazer toda essa treta de comprar uma ação aqui, tirar daqui. Agora aconteceu, você vende um pouquinho aqui, vende um pouquinho ali. Então esse é o jeito para preguiçoso. Aí você fala, mas como que eu vou investir nisso, Japão? Primeiro eu vou mostrar para vocês a composição, depois eu vou mostrar para vocês os tickers, tanto para comprar aqui no Brasil, como para comprar lá nos Estados Unidos. O primeiro aqui a gente vê que foi o retorno de mais ou menos 10%. Esse Não, Japão, mas é pouco, Japão. Aqui no Brasil ainda fixa para 14, meu Deus do céu. então, esse aqui, você tem que olhar a economia dos Estados Unidos, são as grandes empresas que estão lá. E aí, obviamente, também a gente teve muita, Brasil? Tensão nesses períodos. E também lá nos Estados Unidos a taxa de juros era quase zero. Então, se conseguir 10% do ano, é muito topzera em relação aos juros que a economia americana estava pagando na época. Então, sim, é um investimento muito topzera ao longo do tempo. A gente tem aqui os 10 maiores componentes. Primeiro a Apple, depois Microsoft, depois Amazon, Tesla, Alphabet duas vezes, que é o Google, Berkshire Hathaway do velho Buffett, United Health, Johnson & Johnson e ExxonMobil. E a distribuição para o setor, a parte de informação e tecnologia tomou um peso muito grande junto com o healthcare. Já tomam aí quase dá 30, 40% da bagulho toda. É muito grande que as empresas Big Techs acabaram tomando o peso nesse índice. Tá bom, Japão, mas como a gente investe nisso? O que é ETF? ETF é Exchange Traded Fund, que é basicamente uma cesta, né, negociada em bolsa. Nesse caso, uma cesta de ações negociada em bolsa. Então, o fundo compra e vende nas proporções do S&P
depois encapsula isso, bota numa caixinha e coloca lá para vender na plataforma. Isso tudo a um custo de administração, mas hoje tem muitos ETFs muito similares um com o outro e tem alguns mais baratos que outros. Então vou mostrar para vocês dos Estados Unidos agora quais são esses fundos, mostrar 2 mais baratos e um que é o mais líquido e o mais negociado do universo todo. Então a gente tem o IVV, que é da BlackRock, ele tem uma taxa de administração de 0,03, então é quase nada para você não ter trabalho nenhum e só ver o trem subindo e também pode cair como esse ano está caindo. E depois a gente tem o VOO, que é VOO, e esse aí tem a taxa de administração de 0,03, igual de cima, e ele é da Vanguard. E agora, o mais negociado lá nos Estados Unidos é o SPY. Ele tem a taxa de administração de 0,09 e é da State Street. Isso aí para quem investe lá nos Estados Unidos, na Avenue, por exemplo. Você pode colocar esse sticker lá e comprar e deixar o tempo correr. Se você precisar de ajuda na conta da Avenue também, a gente consegue te ajudar com assessoria de graça para você lá nos Estados Unidos também. É só chamar aqui embaixo. Já os ETFs do S&P negociados na Bolsa Brasileira, eles têm que ter 95% aplicado na mesma cesta de ações que compõem o S&P e ficam com 5% livre para o gestor comprar uma ação fora do S&P. Por isso tem algumas divergências de rendimento entre eles. E o maior deles, o mais famoso negociado aqui, é o IVVB11. Esse cara da BlackRock também, e tem uma taxa de 0,24% ao ano. E o SPXI11, esse cara é um pouquinho mais novo, tem a taxa de administração um pouquinho mais barata do que o IVVB11, que eu tenho que falar devagar, senão eu gaguejo, de 0,21. E ele é da Itaú Asset. E por último, a gente tem ele, que é o mais barato, mais surreal a diferença, e o que melhor está indo dos três desse ano, que é o BIVB39. Não dá nem para falar. Esse aqui não dá para falar, então é o BIVB39. Esse cara aqui, ele é um pouquinho diferente, porque ele não é um ETF de fato, ele é uma BDR lastreada em um ETF. Por isso também que ele consegue ter um custo um pouquinho menor, porque ele não tem custo nenhum no final do dia, né? Mas ele tem aqui basicamente 0,03 no ano, que é o mesmo preço lá dos Estados Unidos, dos mais baratos, e além disso tudo ele consegue pagar dividendos para você do outro lado também. Então, dentre todos eles, é o melhorzinho hoje. Então, resumindo, o ETF é um jeito muito legal e muito inteligente, segundo o escritor do Investidor Inteligente, para você começar a investir no mercado financeiro. Eu sei que é muito difícil o começo, né? Você fala, meu Deus, não tenho tempo, não sei o que investir. Então, os ETFs são sim uma ótima alternativa. E segundo o Investidor Inteligente, ele serve sim para você começar ali a montar a sua carteira defensiva de ações. E me conta aqui, Brasil, você já investe lá nos Estados Unidos? Você já investe em algum ETF? Conta aqui para o japonês, para a comunidade sanaquense, que é muito legal todo mundo saber como todo mundo está investindo do outro lado. Olha, lembrando também que começou a estreia do Japão no Talk Show, Faria Lima Leite Show. Vou deixar aqui o link para vocês também assistirem o episódio. Vai ter muito convidado topzera. E me ajudem aqui também quem vocês querem ver o Japão entrevistando, Brasil, que é muito legal. Os Tanaka tá na área. Depende de fazer um sorteio pro Tanaka vir na gravação para nós aqui também. Beijinho no frio de charão de vocês. O meu Denis Miyabara, investir com o Sara.